E aí, vamos estudar a lição? Ei, você percebeu que no desdobramento da lição de cada dia, novos detalhes vão se associando um ao outro e construindo assim um quadro geral? Ou seja, cada detalhe é uma peça do quebra-cabeça a fim de que tenhamos um vislumbre geral? Então vai mastigando um pouquinho a cada dia e construindo o cenário que até o término dessa semana, sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter uma compreensão mais adequada do capítulo 17. A nova peça do quebra-cabeça de hoje é o seguinte: a besta descrita no capítulo 17, especialmente do verso 9 ao verso 11, você observa a seguinte característica: é uma besta que possui 7 cabeças, e a mesma Bíblia nos diz que essas 7 cabeças significam 7 montes, e aí algumas pessoas até afirmam que são os 7 montes de Roma: Aventino, Palatino, Viminal, Ceole, Janículo e Esquilino, enfim, mais ou menos esses 7 montes. Só que a Bíblia também afirma que esses 7 montes são 7 reis, mas o Apocalipse não fala sobre pessoas, fala sobre poderes, sobre reinos. Esses 7 reis, então, significam não indivíduos, mas 7 diferentes poderes, 7 grandes impérios, exatamente. E exatamente como foi no capítulo 2 lá do livro de Daniel: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Na verdade era o império da Babilônia. Então quando fala a pessoa, está se referindo ao império. O que isso significa? Que os 7 montes são os 7 reis, que na verdade são 7 impérios, 7 reinos. É muito mais do que simplesmente os 7 montes de Roma. Diante disso, a gente tem outra informação, que 5 caíram. Bom, aí o João sai da perspectiva da visão e vem para a realidade agora da interpretação. E ele começa dando a interpretação dizendo: olha, 5 já caíram. Opa, se já caíram, então é a partir dos dias de João. Nos dias que ele está vivendo, quais são os 5 reinos que já caíram? A gente observa na história o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia. Os 5 reis que já caíram. E aí é dito: um ainda existe. Nos dias de João, que existia o Império Romano. Então, este 5º reino é o Império Romano. E diante disso, você observa que esse Império Romano, ele se dividiu, né? Da fase pagã, ele passou para a fase cristã. E daí veio o sistema do papado, que infringiu, ou melhor, que imprimiu a perseguição de 1260 anos, 538 a 1798. Então esse reino, nos dias de João, que ainda viria, nada mais era do que o sistema do papado, da transformação do sistema pagão para o sistema denominado de cristão, comandado pela pessoa do Papa. Diante disso, é outra fase que ainda estaria chegando, mas é anunciado que essa besta escarlate ainda teria um 8º poder. E qual seria esse 8º poder? Muito simples, junto à peça do quebra-cabeça. Esse poder romano, que se constituía a sétima cabeça, recebeu uma ferida mortal. E essa ferida mortal foi curada. Ou seja, o sistema papal se reergueu. Diante desse reerguer-se é apresentado a besta escarlate. Ou seja, esse poder que ainda não havia chegado era o papado, e esse 8º rei seria esse papado restaurado após a ferida mortal, diante do cenário que se monta aqui no livro do Apocalipse. Ou seja, hoje estamos vivendo no período da cura da ferida mortal. O 8º poder mundial aparecerá em cena pouco antes do fim e caminhará para a perdição. Olha como é que a cortina se abre diante da gente para compreender o que aparentemente era tão difícil no livro do Apocalipse. Com um pouquinho de dedicação, conclusão, muito estudo da palavra, a cortina se abre, a gente entende e percebe que Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela revelação que garante, que nos dá a segurança de que o Senhor está com tudo nas tuas mãos e o desfecho se dará de acordo com a tua vontade. Nas tuas mãos entregamos a nossa vida em nome de Jesus.